Fala galerinha, todo mundo bem? Muita saudade de todos, não é? Esse período complicado na nossa vida, mas vamos continuar firme nos estudos, tá? Contem comigo se vocês precisarem, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o modelo atômico atual, é um modelo, não é, puramente matemático, não é? Quando a gente trabalha a evolução desses modelos, começando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, não é? A gente tem modelos relativamente simples, não é? Bohr que tem uma matemática, mas uma matemática ainda muito acessível. Quando a gente pega o modelo atômico atual para ser estudado, não é um modelo onde as proposições que ele coloca são, né, baseadas em uma matemática muito pesada que não faz parte da nossa esfera de estudo. Então a gente aqui, né, tem que focar principalmente na parte conceitual, o que ele propõe de novidade. O modelo atômico de Bohr, não é, ele propõe que os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo. Tá bom? O modelo atômico atual ele já vai fazer uma proposição bem diferente, completamente diferente do modelo de Bohr, tá? Mas é uma proposição muito mais requintada, vocês vão perceber à medida que a gente for passando, tá bom? Então, em 1900, né, em 25, nós tivemos de Broglie, não é, colocando para a gente o conceito de dualidade onda-partícula, tá ok? A princípio, não é, nós tratávamos onda e partícula como coisas distintas, separadas. De Broglie falou que para toda a matéria existe associada a ela um comprimento de onda e uma frequência, da mesma forma que existe para as ondas eletromagnéticas. E a relação, né, do comprimento de onda dessa matéria, dessa partícula, é calculado pela constante de Planck, não é, dividido pela massa vezes a velocidade, o que a gente chama de momento da partícula, tá ok? Ele propõe para a gente que assim como os fótons são guiados por uma onda de luz, ok? Que governa esse movimento da onda eletromagnética, não é? As matérias, não é? Elas também apresentariam uma onda associada ao seu movimento, tá bom? E aí, nesse caso, esse comprimento de onda associado à matéria, ele só faz sentido quando nós aplicamos esses conceitos ao mundo atômico, tá ok? Quando a gente trabalha em escala macroscópica, o comprimento de onda ele se torna infinitamente insignificante, tá? Então, já para as partículas atômicas, não é? Principalmente aqui voltado ao elétron, esse movimento de onda ele vai apresentar comprimento de onda e frequência próximo do raio-x, tá? Na faixa do raio-x, ou seja, é algo que pode ser mensurado, pode ser analisado, não é? E estudado, ok? Então, ele propõe essa relação importante para a gente em 1925 e juntamente, né, com conceitos propostos pelo próprio Bohr, conceitos propostos por Einstein e outros muitos pesquisadores, né, que contribuíram muito para que esse modelo, né, tivesse forma, ele introduz esse conceito, né, de quantização, tá bom? Então, ali a gente tem uma figura que representa exatamente esse comprimento de onda e frequência, né, relacionados à matéria. Tá bom? Aqui, em sequência, a gente tem Heisenberg e Bohr. Eles propuseram que é impossível determinar com exatidão a posição, ok? E o momento, ou seja, a energia que um elétron vai apresentar no átomo. E isso já derruba o conceito de Bohr de que os elétrons giram em órbitas circulares em torno do núcleo. Porque se eu estou especificando que um elétron está em órbita no núcleo, primeira órbita, segunda órbita ou outras, né, eu estou determinando com exatidão a sua posição, o que a gente não pode, né, observar para o modelo atômico atual. Se não existe, não é, uma posição definida para o elétron, eu preciso obrigatoriamente, né, reformular esses conceitos, tá bom? E aí surge para a gente o conceito de orbital. Tá legal? Então, órbita e orbital são coisas completamente diferentes. As palavrinhas são parecidas, mas a gente não pode confundi-las. Quando eu falo de órbita, eu estou definindo com exatidão a posição do meu elétron, não é? Da mesma forma que ao relacionar um planeta com sua órbita em torno do Sol, eu estou definindo exatamente onde ele está. Se eu analisar esse ano, esse dia, não é? Esse mês, eu consigo determinar em qual momento nós estamos em torno do Sol. Tá bom? Diferentemente para o elétron, já que eu não consigo determinar a sua posição
exata, eu tenho que levar em consideração que para que eu possa me aproximar do valor de energia, obrigatoriamente, em relação à sua posição, eu vou ter uma incerteza. Então, não há mais uma localização exata para o elétron de agora em diante. Existem, né, regiões de maior probabilidade, tá bom? E aí vem Schrödinger e coloca essas funções de onda que vão resolver essa questão relacionada à energia do elétron. Se para a sua posição e a sua energia eu tenho, quando escolho a análise de um deles, não é uma incerteza muito grande em relação ao outro, o que nos interessa, não é, para estudar o átomo em si, não é saber onde você está, e sim saber a energia relacionada, não é, à sua natureza. Então, Schrödinger propõe para a gente que o elétron ele vai ser descrito agora como uma onda e não mais como partícula. Tá? As resoluções dessas funções de onda elas vão ser essenciais para a gente. E ele coloca aqui que o elétron, não é, ele se comporta como uma onda estacionária. Isso quer dizer que o elétron ele apresenta energia quantizada. Tá, ok? Então a quantização de energia ela vai estar associada ao comportamento do elétron como onda e não mais como partícula, como os modelos anteriores propuseram. Tá bom? Então, e nós vamos ter para o elétron um conjunto de números que vai resolver a sua equação de função de onda, que são equações matematicamente complexas que vão fornecer para a gente uma ideia da posição e também da energia que esse elétron apresenta dentro da eletrosfera. Tá bom? Então, nós vamos, ao resolver essas equações de onda para o elétron, que são equações matematicamente complexas, nós vamos ter, ao elevar essas funções de onda ao quadrado, as regiões de probabilidade, que são os orbitais. Então, quando eu bato o olho nesse gráficozinho, eu tenho uma distribuição de posição em relação ao raio. Então, eu percebo aqui que se eu tiver um elétron no orbital 1s, eu tenho para esse elétron a chance de encontrá-lo claro em relação ao núcleo num raio curto. Então eu percebo que num raio pequenininho a probabilidade de eu encontrar esse elétron no 1s é muito grande. Se eu analisar o 2s, aqui eu percebo que para um elétron na segunda camada, esse é o raio, aqui cruzando o x, o raio, aqui a probabilidade de nós encontrarmos esse elétron, ok? No 3s, que seria esse orbital esférico maior, eu tenho uma probabilidade maior de encontrar o elétron a essa distância do núcleo, tá ok? Então, ao resolver essas funções de onda, eu acabo obtendo esse conjunto de informações. E essas equações de função de onda, elas são resolvidas a partir de 4 números básicos. Tá ok? O N, o L, o MS e o ML. Tá bom? O ML e o MS. Então, o primeiro número vai ser o número quântico principal. Ele vai servir para que a gente tenha uma ideia, uma noção da camada ou nível de energia na qual o elétron vai ser encontrado. Tá bom? E esse número quântico principal é o número da camada. N igual a 1 é a primeira camada, N igual a 2 é a segunda camada e assim sucessivamente, tá bom? Então eu percebo aqui, N1 primeira camada, N2 a segunda, N3 a terceira e assim sucessivamente. Com os elementos que nós conhecemos hoje, nós podemos ter até 7 camadas preenchidas, tá bom? Então existem camadas preenchidas e camadas após essas camadas preenchidas que são vazias, tá? Mas essas camadas, elas ficam aqui escondidas para a gente. Então, aqui o N vai indicar a camada na qual o elétron está. Se eu sou um elétron que estou no N igual a 1, isso quer dizer que eu estou mais próximo ao núcleo, tá ok? E, portanto, eu tenho uma energia potencial mais baixa. Essa energia potencial já foi destrinchada no modelo de Bohr, tá bom? Quando eu sou um elétron, por exemplo, no N igual a 4, quer dizer que eu estou a uma distância maior em relação ao N1, ok? E eu também apresento uma energia potencial maior, tá ok? Então, esse N vai ter exatamente essa finalidade, para que a gente possa ter uma ideia da proximidade do elétron em relação ao núcleo e também da sua energia potencial. Quanto maior o N, mais afastado em relação ao núcleo eu estarei, tá bom? Então, ele vai servir para isso.
O número quântico, né, de momento angular, o número quântico azimutal, tá bom? Ele vai servir para que a gente tenha uma ideia, né, do formato do orbital, ou seja, das regiões de probabilidade nas quais o elétron pode ser encontrado. Tá bom? Então, vai indicar para a gente aqui o tipo, né, de orbital e, consequentemente, a forma dessa região. Então, se eu tiver aqui um orbital do tipo S, nós vamos dizer que o seu L é igual a 0, ok? O orbital do tipo P, o L é igual a 1, o D, L é igual a 2 e o F, o L é igual a 3. Então, esses orbitais são regiões, não é? De maior probabilidade de nós encontrarmos os elétrons. Tá legal? Então, para cada orbital ou cada região, nós vamos atribuir um número L, ok? Para o orbital S, que tem esse formato esférico, não é? Nós vamos aqui atribuir o L igual a 0, tá bom? Então, quando a gente pega um elétron que está em orbital S e faz os cálculos de probabilidade, a gente obtém exatamente esse gráfico em azul. Eu percebo que a região de maior densidade, não é? Para esse elétron, ela forma aqui, ó, uma esferinha. Tá? Então, o orbital S é um orbital que tem exatamente esse formato esférico para a gente, tá bom? Ou seja, é uma região dentro da camada que tem a forma esférica, tá legal? O orbital do tipo P é um orbital que tem exatamente esse formato, não é? Parece uma gotinha aqui ou uma pétala, tá bom? Esse orbital do tipo P, todos os orbitais são tridimensionais, tá bom? Ao realizarmos os cálculos das funções de onda para um elétron nessa região, nós temos exatamente esse formato, ok? Aqui, ó. Ele parece uma pétalazinha, tá? Representado pelo desenho de baixo, ok? Esse orbital do tipo P, ele pode existir em 3 orientações espaciais. Eu tenho orbital do tipo P no eixo Z, eu tenho orbital do tipo P no eixo X e eu tenho orbital do tipo P no eixo Y, tá? Quando eu sobreponho esses 3 orbitais Px, Py e Pz, eu obtenho exatamente essa figura clássica, tá? Aqui de baixo. Então, o orbital P ele pode estar distribuído em 3 eixos do espaço, tá bom? A sobreposição de Px, Py e Pz fornecem para a gente essa figurinha aqui, mais à direita, tá bom? Mais próxima a minha aqui, ó. Tcharam! Para cá, aqui, beleza? Então, essencialmente, esse é o orbital do tipo P. O orbital do tipo D, ele tem essas formas, são formas bem mais complexas, ok? São 5 formas possíveis para esse orbital do tipo D, como ele se distribui no espaço, e, na verdade, o orbital D seria a sobreposição dessas 5 regiões, 5 figurinhas que vocês estão vendo aí, ou seja algo surreal para a gente. Mas são regiões em torno do núcleo, na eletrosfera, onde os elétrons podem ser encontrados, tá? Com valores específicos de energia. E os orbitais do tipo F, eles têm esse formato muito complexo. Imaginem o F sobrepondo essas 7 regiões umas sobre as outras, tá legal? Então, os orbitais são regiões em torno do núcleo, onde há maior probabilidade de encontrarmos os elétrons, e cada orbital tem uma forma característica. O S é esférico, o P parece as pétalas, o D, o slide anterior mostrou, e o F seriam regiões com esses formatos. Tá bom? Então, cada região na qual os elétrons podem ser alocados em torno do núcleo, nas camadas, elas vão comportar um número máximo de elétrons. Tá? A região aqui do tipo S, ela vai comportar no máximo 2 elétrons. O P vai comportar no máximo 6, o D 10 e o F 14. Tá ok? Essas são as quantidades máximas de elétrons que cada um dos orbitais comporta. A gente vai ver o porquê dessa quantidade em breve. Tá? Então, eu comporto no máximo 2, no caso do S. Eu posso colocar 1? Pode, não é? O orbital P comporta 6. Eu posso colocar 4 elétrons nesse orbital? Posso. Eu não posso colocar 7, tá bom? Então, esse L vai indicar o tipo de orbital e a forma, e, consequentemente, vai me indicar também o número máximo de elétrons que ali eu posso observar, tá bom? Essencialmente, esse L funciona para isso. Eu tenho o terceiro número quântico, que é chamado de número quântico magnético, que é o ML, tá bom? Ele vai
servir para que a gente tenha uma ideia, dentro do orbital, em qual orientação espacial o elétron vai se encontrar. Tá bom? Então, ele vai fornecer a orientação espacial dentro do orbital, e esse ml ele vai ser calculado de menos L a mais L, considerando-se números inteiros, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar o orbital S, não é? Nós vimos aqui que o L dele é igual a zero. O número de mLs, ou seja, o número de orientações espaciais que ele vai apresentar, é igual a uma, ok? Por quê? Vai de menos L a mais L. Ô, gente, de menos 0 a mais 0, só existe o zero. Então, é uma única orientação espacial. O orbital do tipo P, ele tem L igual a 1, não é? Então, de menos L a mais L, eu vou encontrar 3 orientações espaciais, tá ok? Então, é isso que nós vamos ter, olha lá. Para o orbital S, uma única orientação espacial. Para o orbital P, de menos 1, 0 e mais 1, ou seja, eu estou indo de menos L a mais L. O orbital D, não é? Ele tem L igual a 2, então nós vamos observar menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, tá? E o F, não é? De menos 3 a mais 3, tá ok? Então, 7 orientações espaciais. Então, esse ML, ele vai me dar exatamente essa informação, não é? O número de orientações espaciais que um orbital pode apresentar, que são os desenhos anteriores que eu mostrei para vocês, cada figurinha do P, PX, PY e PZ é uma orientação espacial. Não é? No caso do D, eram 5 figurinhas, que seriam exatamente esses números que aqui estão. E do F, né, no slide anterior, vocês perceberam, aquelas figuras roxas, né, só foram 7, são as 7 orientações que aqui estão. Então, cada número de ml vai servir para que a gente, né, tenha uma ideia de uma orientação espacial possível. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o P, tá? Que tem L igual a 1, de ml menos 1, 0 e 1, ou seja, 3 orientações espaciais. E aí, quando a gente bate o olho, não é, no Pzinho, que tem exatamente esse formato, Px, Py e Pz sobrepostos, eu percebo aqui, ó, eu posso atribuir qualquer um desses 3 números aqui, galera, ó, qualquer um desses 3 números acima, tá, em verde aqui, ó, eu posso atribuir para essas regiões, tá legal? Então, elas são absolutamente equivalentes, elas são diferentes no espaço, mas energeticamente falando, elas são equivalentes, tá bom? Então, a energia em qualquer orientação espacial é exatamente a mesma. Então, eu atribuo o menos 1, por exemplo, ao Pz, o 0 ao Py e o mais 1 ao Px. Então, Px, Py e Pz são 3 orientações espaciais. E a cada uma delas é atribuído um ml, que são esses números em verdinho que estão aqui em cima, que eu estou destacando em verde. Tá ok? Então, é isso que a gente tem. Esses números N, L, ML, eles servem para o N indicar a camada, o L indicar a subcamada, ou seja, o orbital no qual eu vou ser encontrado, e o ML me dá a orientação espacial dentro desse orbital. Ok? Então, essencialmente, é isso que nós vamos ter. E o último número quântico é o número quântico magnético de spin, não é? A gente vai chamá-lo aqui de MS, e ele nada mais seria do que um número que vai indicar o campo magnético que o elétron gera quando ele rotaciona em torno do seu eixo, não é? Vertical. Então, o elétron ele gira da mesma forma que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E ao rotacionar, um campo magnético vai ser gerado, tá bom? Se eu rotacionar no sentido aqui, não é? Horário, nós vamos atribuir a esse elétron o valor de mais meio, tá ok? Para o seu campo magnético. Se eu girar no sentido anti-horário, o campo magnético que eu vou gerar vai ter mesma intensidade, mas sinal trocado. A gente vai chamar o ms aqui de menos meio, tá bom? Eu uso, galera, esse N, L, ML e MS para resolver as equações de função de onda propostas lá por Schrödinger, tá ok? Então, quando eu pego esses números para o elétron e jogo na função de onda, eu obtenho a energia associada a essa onda, que seria o nosso elétron. Tá bom? Então, o modelo atômico atual é um modelo extremamente matemático. Tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, matematicamente, foi calculado a partir de
de equações muito complexas. Tá bom? Então, aqui, não é? Nós vamos encontrar o seguinte, ó. Eu mostrei esse slidezinho para vocês há pouco. Nós temos aqui, ó, o L do P igual a 1. Existem 3 orientações espaciais no P. Px, Py e Pz, que a elas são atribuídas, né, aqui 3 ml, menos 1, 0 e 1, ok? E ao elétron, né, nós vamos atribuir um campo magnético, que é o ms, nós vimos agora. E aí, esse ms pode ser mais meio ou menos meio. A gente perceba o seguinte, o P comporta 6 elétrons. Eu tenho 3 orientações espaciais. O que isso quer dizer? Que cada orientação espacial pode comportar no máximo 2 elétrons, tá? Sendo que um deles vai ter um campo magnético mais meio e um deles vai ter um campo magnético o quê? Menos meio, tá bom? De tal forma que, estando esses 2 elétrons, que são cargas negativas, em uma mesma região, tendo ou apresentando campos magnéticos contrários, eles vão se repelir cada vez menos, tá bom? Então, nós estamos percebendo isso aqui, ó. Em preto aqui, no PZ, um elétron vai ter campo mais meio, o outro menos meio. No PX, um vai ter mais meio, o outro menos meio. E no PY, um elétron vai ter campo mais meio e o outro menos meio. Tá claro? De tal forma que esses campos magnéticos minimizam a repulsão entre as cargas negativas. Beleza? Então, nós vamos, ao trabalhar com o modelo atômico atual, a encaixar os elétrons ou distribuir os elétrons em torno do núcleo nas camadas, nos níveis de energia e nos subníveis de energia, de tal forma que a distribuição desses elétrons em torno do núcleo gere uma eletrosfera o mais estável possível, porque a gente sabe que os elétrons repelem-se, se repelem, uns repelem os outros. Então, nós vamos associar aos elétrons regiões onde essa distribuição garantiria uma energia mais baixa ao átomo, tá ok? E aí, nós vamos ter aqui a sequência de distribuição eletrônica que vai aparecer em breve, começando pelo orbital 1s da primeira camada, 2s na segunda e depois o orbital 2p, 3s, 3p, 4s, 3d e 4p. Tá ok? Então, nós vamos associando elétrons em torno do núcleo de dentro para fora, de tal forma que a eletrosfera seja o mais estável possível. Tá legal? E aí nós vamos ter as regrinhas associadas a essa distribuição que vão ser. Beleza? Então, é isso, moçada. O modelo atômico atual é um modelo extremamente complexo. Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte está associada à distribuição eletrônica e em breve vocês vão ter acesso, tá bom? Então, aqui algumas pessoas importantes que contribuíram muito para esse modelo atômico atual. A gente tem aqui de Broglie, ok? Que parece ser meu parente, pelo tamanho da testa. A gente tem aqui Heisenberg, esse do Breaking Bad e esse realmente é o cientista, e a gente tem aqui o Schroeder, que contribuiu significativamente para resolver essas funções de onda do elétron. Então, esses números N, L, ML e MS, eles são usados para resolver equações matematicamente complexas que vão ser utilizados para que a gente tenha a noção da energia que um elétron apresenta na eletrosfera do átomo, tá bom? Então, no mais é isso, galerinha. Em breve a gente continua com a segunda parte da aula. Abraço a todos, bons estudos.